Então, entendendo Position Absolute e Relative. Então aqui vamos fazer uma simulação. Temos aqui o nosso navegador, temos um elemento que é um elemento pi, que vai ter dois elementos filhos, um azulzinho, um roxo escuro. E temos também um outro elemento que é um vermelho. E vamos aplicar um Position Absolute aqui no nosso elemento vermelho. O que vai acontecer? Ele vai sair do nosso elemento pi, ou seja, a sua posição será absoluta. Eu posso movimentar esse elemento para qualquer posição da tela, porque ele ficou com a posição absoluta. Ele não vai ficar limitado pelo elemento pi ou pelos estilos que foi aplicado no elemento pi. Por exemplo, se eu aplico para o elemento pi 300 pixels, então os elementos filhos vai ficar limitado sobre este elemento. E quando nós aplicamos o Position Absolute, ele vai sair desta posição que ele está e vai ficar totalmente absoluto no nosso documento. E se nós aplicarmos um Position Relative ou Relative aqui no nosso elemento pi, podemos ver que ele saiu da posição absoluta. Ele está indo com o Position Absolute, mas ele está limitado agora pelo elemento pi. Aqui não está aparecendo, mas por quê? Porque ele está na parte de baixo do nosso elemento azulzinho. Então o que nós temos que entender? Sobre o eixo cartesiano. Agora volta lá no tempo de escola. No eixo X, ele movimenta para a horizontal. No eixo Y, ele se movimenta na vertical. E no eixo Z, ele vai se movimentar na profundidade. O que nós podemos fazer neste caso? Como eu quero que apareça o nosso elemento vermelhinho, que por enquanto ele está por trás desse elemento roxo aqui. Então o que nós temos que fazer? Aplicar um Z-index. E temos que colocar um valor positivo para ele ficar sempre nas primeiras posições. Por exemplo, se eu aplico em dois elementos Z-index, então o que eu quero que esteja na primeira posição, ele terá que ter um valor maior do que o outro. Então sempre o que estiver na primeira posição vai ter o valor maior. Como nós aplicamos Position Relative no nosso elemento pi, então nós podemos movimentar este elemento em qualquer posição, mas dentro do elemento pi, porque o elemento pi está com Position Relative. Se nós aplicarmos o Right 0, ele vai totalmente para o lado direito. Se nós aplicarmos Bottom 0, ele vai para baixa, mas do lado esquerdo. Ah, mas eu quero que fique pelo lado esquerdo, mas na parte de baixo, no canto inferior direito. Então nós podemos aplicar duas propriedades. Right 0 para ele ir para o lado direito e Bottom 0 para ele ficar na parte de baixo. E agora se nós fizermos isso, tirar o Position Relative e com essas propriedades o que vai acontecer? Ele vai sair totalmente do elemento pi e vai para a posição total do nosso documento. Aí eu quero que fique na parte de cima, então nós tiramos o Bottom 0. Ele vai para a parte de cima, mas fora do elemento pi. Então é desta forma que nós trabalhamos com Position Absolute e também com Relative. E nós trabalhamos com as outras propriedades, Right, Left, Top, que é na parte de cima, e o Bottom, que é na parte de baixo. E assim você pode movimentar o seu elemento para qualquer posição aí da sua tela, beleza?